Olá, sétimo ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos estudar sobre os plateumintos, que são vermes achatados dorso-ventralmente. Então, nós estudamos da página, isso está na página 158 a 163 do livro de vocês. Então, o que são os vermes? Os vermes são animais invertebrados que podem ter vida livre ou ser parasitas. Os de vida livre são heterotróficos, isso é, alimentam-se de outros seres ou de matéria orgânica disponível no meio ambiente, colaborando para a decomposição e podem ser encontrados em água salgada, doce ou solo úmido. O parasitismo envolve uma relação entre o verme, que é o parasita, e o outro ser vivo denominado hospedeiro. Então, o parasita ele depende deste para sua sobrevivência e pode, inclusive, ter mais de um animal que hospede durante a vida, o intermediário e o definitivo. Se o hospedeiro morrer, não será diretamente por conta do parasita, mas pelas complicações que a parasitose pode causar, como desnutrição, problemas respiratórios, anemia. Então, muitas vezes não é por causa do parasita, mas pelos problemas que ele acarreta à pessoa. Primeiro filo que nós vamos ver é os plateumintos. Então, o filo dos plateumintos é composto de mais de 20 mil espécies de animais que podem ser encontradas no mar, na água doce, no solo úmido ou no interior de outros animais. Então, os plateumintos são vermes chatos, tá? Os maiores representantes são as planárias, os esquistossoma e a solitária. O corpo é achatado dorso-ventralmente e eles possuem vida livre ou parasitas. São os primeiros animais na escala evolutiva a apresentar simetria bilateral. O que significa isso? Se eu cortar ele do lado, tá? Fazer uma linha transversal, as duas metades vão ser iguais. Quais são as características dos plateumintos? Então, o sistema respiratório e circulatório são ausentes, as trocas gasosas são feitas pela pele, que é uma respiração cutânea. O sistema digestório é um sistema incompleto, porque eles possuem boca, faringe e intestino, mas não possuem ânus. A excreção é feita através de células flama, que retiram as excretas dos tecidos e eliminam através dos poros excretores. O sistema nervoso, existem agrupamentos de células, que são os gânglios, na porção anterior do corpo de cada um deles, tá? Que sai um nervo e vai por toda a sua estrutura. E a reprodução pode ser de maneira sexuada ou de maneira assexuada. As planárias, elas possuem estruturas sensíveis à luz, chamadas de ocelos, que são capazes de perceber a luminosidade do ambiente, mas não de formar imagem e identificar formas. Nos ocelos também encontras os órgãos auriculares, responsáveis pelo olfato, pelo paladar desses vermes, como vocês veem ali, os ocelos, tá? Que percebem a luz, e a aurícula, que percebe o paladar e o olfato. Por alimentarem-se de pequenos animais vivos e mortos, ou parte deles, são considerados carnívoras ou detritívoras. Todas as planárias são hermafroditas, mas para ter a reprodução sexuada, nós precisamos da junção de duas planárias, onde uma vai juntar a parte dela feminina com a parte masculina da outra e vice-versa, e a reprodução assexuada é feita através de fissão e divisão binária, onde uma parte vai dar origem a duas. As tênias são plateumintos que geralmente vivem sozinhos no intestino delgado do ser humano, sendo por essa razão também chamados de solitários. Podem ser de duas espécies presentes em diferentes hospedeiros. Intermediários, nós temos a tênia saginata, que parasita o boi, e a tênia solium, que vai se alojar no porco. Quando adultas, elas chegam a medir entre 3 e 10 metros de comprimento. Então, aqui nós temos a tênia solium, à esquerda, e a saginata à direita. Então, as ventosas de fixação dos animais são diferentes de uma da outra. As tênias causam uma doença conhecida como tenise, e a tênia solium, do mesmo modo, pode, em determinados casos, gerar a cisticircose. O corpo desses plateumintos assemelha-se a uma longa fita. De extremidades, temos a cabeça, chamada de escólex, que é onde apresenta as estruturas na fixação do intestino, tá? Do animal ou do humano.
as proglotes, que elas possuem de 100 a 150 ovos. Então, as tênias são hermafroditas, mas cada uma delas possui tanto o órgão reprodutor feminino e o feminino, as proglotes. Então, para a reprodução sexuada, não precisa da junção de duas, como na planária, tá? Porque elas mesmas conseguem se autofecundar. Elas conseguem realizar a autofecundação dobrando o corpo e unindo dois dos seus segmentos. Então, a reprodução, elas são monóicas, tá? Hermafroditas, possuem autofecundação. O desenvolvimento de uma larva com o nome de cisticerco. O corpo forma pacotes chamados de proglótides, que produzem espermatozoides ou ovos. Cada proglótide tem de 100 a 150 ovos. Então, se não houver instalações sanitárias apropriadas, as fezes infectadas podem acabar contaminando o solo, a água, os vegetais e até mesmo os pastos, onde ficam os bois e porcos. Se os ovos forem ingeridos por um desses animais, eles se rompem e as larvas nascem desenvolvendo-se e alojando-se no músculo deles. Depois de instaladas, elas transformam-se em cisticercos, que são cistos, bolsas, contendo um líquido. Por serem de cor branca, os cisticercos são conhecidos popularmente como canjiquinhas. Quando uma pessoa se alimenta da carne bovina ou suína contaminada com cisticerco, tá? Que tem essa canjiquinha, chega até o seu intestino delgado e projeta o seu escólix, que se fixará na parede intestinal, originando uma nova tênia. Então, nós temos ali a tênia sóleo, tá? Ela elimina proglótides através das fezes humanas. Essas fezes contaminam o solo, que vai contaminar o porco. Esse cisticerco vai se alojar na parede da musculatura desse animal, e quando nós comemos a carne, nós acabamos nos contaminando. Então, contágio, principalmente pela ingestão de carne de boi crua ou mal passada. Os principais sintomas são cansaço, perda de peso, anemia, fraqueza e até mesmo desnutrição, porque ele vai se alimentar de tudo que você come. A profilaxia, cozinhar bem os alimentos, lavar bem as mãos, lavar as frutas, verduras, lavar as mãos todas as vezes que defecar e ir ao banheiro, e o saneamento básico. E a cisticercose ocorre quando uma pessoa ingere algum alimento ou água contaminada com ovos da tênia sóleo. Eles atravessam a parede do intestino, caem na corrente sanguínea, instalam-se nos músculos, no coração, no baço, nos olhos e até no cérebro, tá? O que provoca sérias lesões e causa prejuízos ao ser humano, que faz o papel de hospedeiro intermediário, podendo levar a pessoa até a morte. E por último, nós temos o esquistossomo, tá? Os esquistossomos são parasitas que vivem no interior dos vasos sanguíneos, do fígado, do intestino do ser humano, que se alimentam de sangue. Há indivíduos machos e fêmeas que passam pela fase larval e como hospedeiro intermediário, o caramujo, que causa a esquistossomose. Também conhecida como esquistomaníase, barriga d'água, doença do caramujo. Diferentemente da planária ou da tênia, o esquistossomo não é hermafrodita, havendo fêmeas e macho. A fêmea sempre é maior que o macho. O macho tem 1 centímetro, a fêmea é 1,5 centímetro maior que o macho, tá? Então, aqui nós temos o esquema. Então, uma pessoa doente defecando ali próximo ao rio. Nas fezes dele tem o ovo, que vai dar origem à larva. Essa larva vai se chamar miracídio. O miracídio vai ter como hospedeiro intermediário o caramujo. O caramujo vai desenvolver essas larvas, vai dar origem a cercárias. Essas cercárias fazem a penetração na nossa pele, provocando coceira. Então, contágio nadar em águas, em lagos contaminados, tá? Com a presença do caramujo. Os principais sintomas é crescimento do fígado e do baço. Por essa razão que nós temos a chamada barriga d'água, porque isso vai dilatar bastante a região abdominal. E a profilaxia é exigir saneamento básico, combater os caramujos, beber água tratada e filtrada e a conscientização das pessoas. Ok? Então, eu espero vocês na próxima aula, 7º ano. Fiquem com Deus, tá? E até breve.